Estou aqui desenvolvendo o projeto e eu me deparei com esse formulário aqui, né? Ele é, na verdade, um dos 3 formulários que tem nessa página. E ele é, apesar de não muito complexo, ele é um formulário relativamente grande, né? São vários os campos. A gente consegue perceber aqui que a grande maioria dos campos possui esse asterisco ao lado, né? Com exceção aqui do input de deficiência, né? Então, significa que a gente precisa fazer tratativas, né? Porque eles são do tipo required e a gente precisa validar, então, esses campos. E aí, então, eu identifiquei essa oportunidade para a gente estar falando um pouquinho sobre a validação de formulários, né? Mais especificamente com o React Hook Form, dentro de um projeto em Next.js. Tá? Então, sem mais delongas, né? Eu desenvolvi aqui o front, tá? Do formulário, como deve ser. E aqui o formulário, então, ele é bem simples, né? Só tem a estruturação mesmo, né? Dos campos. Eu não populei ainda, por exemplo, o estado, cidade e até mesmo aqui o campus, né, que o usuário vai poder selecionar, que são dados que vêm de API, tá? Então isso eu ainda não populei, mas a gente vai fazendo conforme necessidade, tá? A ideia é que a gente validar então esses campos aqui e falar um pouquinho sobre o uso do React Hook Form, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer trabalhar com o React Hook Form é, obviamente, fazer a instalação do pacote do React Hook Form, né? E após ter instalado o pacote, a gente pode aqui sair utilizando o hook useForm, que vem de dentro da biblioteca, tá? E o useForm aqui ele nos retorna algumas coisas. Opa! Nos retorna aqui várias coisas, né? Então você pode ver que ele tem vários atributos, funções e coisas auxiliares aqui pra gente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é utilizar esse handle submit, né? Que, como o próprio nome já diz, é pra gente lidar com o submit do form. Tá? E a gente faz isso passando essa função aqui para a propriedade onSubmit do form. Tá? Então, dentro da própria onSubmit do form, a gente envia aqui a handleSubmit do useForm. Tá? Dessa forma aqui a gente consegue linkar as duas coisas. Mas vocês percebem que mesmo passando aqui, ele continua nos dando erro, né? Tem esse warningzinho aqui embaixo. Isso acontece porque, na verdade, essa função handleSubmit aqui do useForm, ela é uma função de curry. Então, ela é uma função que retorna outra função. Então, significa que a gente precisa implementar o nosso próprio envio, mas passando através do handleSubmit para fazer as validações. Tá? Então, a gente pode aqui criar uma função, vou chamar de handleSubmit também. Tá? E aqui eu vou retornar data, que vai vir aqui de cima. Tá? Por enquanto, deixa aí a tipagem dando erro, né? E aqui eu vou, para não dar esse conflito de nomes, né, eu vou renomear aqui esse handleSubmit do React Hook Form para Hook Form Submit, por exemplo. Tá, e agora eu passo esse cara aqui, e dentro dele eu passo a nossa função. Tá, então perceba que agora a gente já não tem mais nenhum erro. Tá, e essa aqui é a forma que a gente vai linkar o hook do useForm com o nosso formulário. Tá? A partir de agora a gente já tem as duas coisas linkadas, mas obviamente ainda não está estruturado, né, da maneira certa, não está validado nada, não é somente fazer isso. Tá? A gente usa aqui também outra coisa que, na verdade, o hook nos retorna é uma funçãozinha chamada register, que é para a gente registrar, veja só, né? Os nossos inputs e selects, enfim, nossos campos do formulário. Tá? Então, percebam que aqui eu defini um name para cada item do nosso formulário. Tá? E aí, para que funciona essa função aqui de register? A gente utiliza aqui a nomenclatura de spread, né? Então a gente faz um spread aqui dentro de register, que ele é uma função, tá? E aí ele espera um parâmetro aqui. Se a gente largar o mouse aqui em cima, percebam que o primeiro parâmetro que ele espera é o name, tá? Que é justamente esse que, inclusive, quando eu botei aqui o spread do register, já começou a acusar o name aqui, né? Porque ele está sendo duplicado nesse caso. Então aqui a gente começa definindo o name do nosso input, tá? Então, nesse caso aqui eu vou botar school name, tá? Que é o mesmo nome que eu tenho aqui, apesar do VG, que não vai mais ser necessário. Tá? E aqui eu posso então remover o uso da propriedade name, tá? Então ela passa a ser linkada aqui através desse register, tá? Vocês podem perceber também que se eu remover aqui e dar um Ctrl espaço, eu não tenho nenhum IntelliSense, né? Porque eu não disse ainda para o useForm quais campos, na verdade, que eu tenho dentro desse formulário aqui, né, para ele me trazer o IntelliSense. Então aqui eu tive que digitar manualmente, né, o nome. Não é um problema, tá? Não tem problema nenhum nisso. Se você quiser fazer dessa maneira, não tem problema nenhum. O único porém é que se às vezes você tem, não sei, você precisa que o nome seja exatamente esse, mas por um descuido
passou aqui o names, ele não vai reclamar e tu só vai lidar, né, perceber que você teve esse problema aqui na hora que você já estiver validando lá, fazendo o envio do formulário, e aí vai perceber que esse campo não está sendo enviado, ou está sendo enviado com o nome errado, ou não está pegando o nome certo, né, enfim. E aí é por causa desse nomezinho estranho aqui que a gente botou, a gente acabou passando e o TypeScript não acusou erro porque, novamente, ele não conhece os campos, né. E aí, para isso, o que a gente pode fazer aqui é criar uma tipagem, né? Então, a gente pode definir ali que a gente está... quais campos que a gente vai ter nesse formulário. A gente pode fazer isso através de um type, uma interface também. Eu vou usar aqui a sugestão do Copilot, né? Form Data. Então, ele é um objeto, tá? E dentro aqui a gente vai ter, então, school name. Eu botei entre aspas porque se eu tirar vai reclamar, né? Eu não posso deixar assim, eu tenho que usar então o meu padrão Camel Case ou Pascal Case, alguma coisa assim. Ou do jeito que eu quero utilizar, né? Que é com o tracinho do lado, a gente define assim. E aqui eu digo então que ele vai ser uma string, né? E aí esse form data aqui, eu passo aqui como um generic do useForm, né? Passando ele aqui, agora ele já conhece aqui os nossos campos, né? Se eu remover aqui e dar um Ctrl espaço, perceba que então ele já conhece aqui os nossos campos, tá? Então a gente pode começar definindo a nossa tipagem aqui em cima, antes de fazer o register dos demais campos, né? Porque daí assim ele já tem então um conhecimento de quais campos que a gente vai ter. A gente evita ter a informação duplicada, o nome digitado incorretamente, enfim, tá? Nos auxilia aqui de diversas formas, na verdade, né? Então, a gente tem aqui o school name. Deixa eu botar aqui um N para ver se ele para de dar erro lá no front. Ah, claro. A gente está usando aqui um hook, né? Um useForm dentro de um server component, que é o padrão do Next. E hooks só podem ser utilizados dentro de client components, né? Então aqui no topo do nosso arquivo a gente tem que definir que ele é um use client, tá? Então esse form aqui vai ser rodado no lado do cliente. Então veja agora que ele já voltou aqui a exibir, né? E agora a gente consegue dar continuidade aqui no registro dos nossos campos, tá? Então a gente tem aqui, além do school name, a gente tem o estado, que eu vou chamar de state, que vai ser uma string também. A gente tem a city, que é uma string. A gente tem o address, que é uma string. O e-mail e o telefone. Aí, vamos ajudar o Copilot nos ajudando. O nome do solicitante. Aqui eu vou deixar apenas name mesmo. A função, que aí vai ser o role. Uma string. A gente tem a quantidade de visitantes, que vão ser os visitors. Nós temos também o nível de ensino, então o level, né? Já identifica. O melhor de turno, então aqui vai ser um day e um day shift, né? Então, day shift, boa. Aqui a gente tem tanto o checkbox quanto o input, né? Então, disabilities, ele já nos traz, disabilities description, show. E por fim aqui o campus. E também a gente tem os termos, né, que precisam ser obrigatórios aqui, apesar de não ter o asterisco, ele precisa aceitar os termos antes de fazer o envio. Tá? Então aqui a gente tem o campus e os termos. Boa. Então aqui perceba que ele já... Agora eu posso até tipar esse N aqui, como sendo o nosso form data. E ele já para aqui de dar o erro também. Tá? Então agora a gente consegue vir aqui e trocar aqui o name, né? Vou botar aqui um register. State. Deixa eu copiar esse cara aqui. Aqui a gente tem... Opa. O city. O que houve aqui? O que houve aqui? O que eu fiz aqui, rapaz? Ah, claro, faltou fechamento. Então aqui a gente tem o city. Aqui embaixo nós vamos ter o address. A gente pode dar aqui um address. Aqui embaixo nós vamos ter o e-mail. O address, e-mail. Aqui a gente tem o phone. Aqui nós vamos ter o name, nome da pessoa. Name. Opa.
Aqui nós temos a role. Role, quantidade de visitantes com seus visitors. Aqui vocês percebem que eu estou botando o register como último parâmetro, tá? Mas isso aqui é um toque meu. Então, a ordem aqui é indiferente, tá? É só questão de toque, chatice minha mesmo. Tá? Aqui a gente tem o level. Nós vamos ter aqui também o day. E aqui nós temos o day shift. Day shift. Aqui a gente tem as disabilities. Então, esse checkbox aqui. Disabilities. E aqui nós temos a description. Disabilities. Description. Aqui nós temos o campus. E por fim aqui a gente tem o checkbox dos termos. Então aqui terms, beleza? Então agora a gente já linkou todos os nossos campos, tá? A gente já tem aqui o registro deles, mas ainda não é o suficiente, tá? A gente ainda não trabalhou de fato com a regra, né, de como vai ser a validação desses campos aqui, tá? Então o que a gente fez aqui, na verdade, foi só linkar cada input, select, checkbox, enfim, cada campo do nosso formulário com o nosso hook do useForm, tá? E aqui tá me incomodando essas aspas aqui. Eu vou depois trocar para um padrão de snake case aqui, que acho que vai ficar melhor. Mas por enquanto a gente deixa assim. Então aqui a gente fez linkou, né, através da função register. E aí aqui a gente tem algumas formas de fazer a tratativa dos campos, tá? A primeira forma aqui é a gente utilizar aqui o próprio register, né? Então no primeiro parâmetro ele recebe aqui o name, que a gente definiu como school name. E como segundo parâmetro ele recebe aqui um carinha chamado options, tá? Então se a gente der aqui um espaço e desestruturar aqui, a gente pode perceber que a gente tem aqui diversas validações que a gente consegue fazer, né? Como, por exemplo, o máximo de caracteres, o mínimo de caracteres, quando acontecer um onBlur, um onChange, então a gente consegue trabalhar com eventos baseado no que o usuário está fazendo, trabalhar com pattern, com required, né? Definir que os nossos campos são required e, por exemplo, aqui a gente consegue, inclusive, desestruturar também, passar tanto a message quanto o value, né? Então, se vier a dar erro, você pode definir aqui a mensagem customizada que você quer exibir em tela, tá? Então, essa aqui é uma das formas que a gente tem de fazer a tratativa, mas 99% dos casos não vai ser esse formato que você vai querer trabalhar, tá? Até porque isso aqui é chato de vir fazer aqui, campo a campo, o teu código começa a ficar mais extenso ainda, além do que ele já está aqui nesse exemplo, né? Ele já está bem grande. Então, a forma que você mais vai encontrar no mercado aí, possivelmente, é usando o Zod, né, para fazer a validação. O Zod, né, se você ainda não conhece, ele é uma biblioteca específica para fazer validações, tá? Não somente em formulários, mas validações de modo geral, tá? E ele se integra muito bem aqui com o useForm, né, com o React Hook Form. E isso acontece porque nesse parâmetro aqui dentro do hook, se a gente abrir aqui um objeto, desestruturar e der um Ctrl espaço, a gente tem diversas opções aqui, né? E uma delas aqui é essa resolver, tá? Então, o resolver aqui, se a gente largar o mouse, ele não fala muito aqui, mas ele é basicamente uma forma da gente fazer tratativas dos erros, tá? De como resolver os nossos inputs, tá? Então, a gente pode aqui passar uma função, né? Como o próprio Copilot aqui já sugere, né? A gente passa aqui uma função e faz a tratativa aqui dentro, pegando o nome de cada campo e validando conforme a gente precisa. Mas não é como a melhor maneira e como você vai encontrar no mercado também, tá? Novamente, aqui a ideia é a gente fazer a tratativa utilizando o Zod, né? Que aí sim ele vai se responsabilizar por validar tudo pra gente, tá? Mas é feito através do resolver, tá? Então aqui, por enquanto, a gente vai eliminar, porque a gente não está utilizando. O que a gente vai fazer aqui é criar aqui uma constante chamada visita guiada form schema, por exemplo, que ela vai ser um Z,
veja que é z de Zod, então a gente importa aqui z de Zod, tá? Ponto object, porque ele é um objeto, tá? Nosso retorno aqui é um objeto. E aí aqui dentro então a gente começa a definir os nossos campos e o que a gente quer de validação, tá? Então aqui a gente vai basicamente replicar tudo que a gente já tem aqui, só que dentro do formato do Zod, tá? Então a gente vai vir aqui e vai definir que a gente tem um school name, agora eu vou botar o camel case aqui, né? Que ele é um z.string, tá? E aí aqui a gente consegue botar as mesmas validações que a gente tem dentro do... Quando a gente desestruturou o required aqui dentro do register, a gente tem as mesmas validações aqui em cima, tá? Então a gente consegue definir um mínimo, máximo, mensagens de erro customizadas, e tudo isso vai se integrar automaticamente, tá? Então por isso que eu falei que a melhor maneira da gente trabalhar é utilizando aqui o Zod, porque a integração dele com o React Hook Form ela é perfeita. Tá? Então aqui eu vou definir que a school name, por exemplo, ela precisa ter um mínimo de 2 caracteres, e se não tiver, né, for menos do que isso, ou não for nada, eu vou botar aqui que o nome da escola é obrigatório. Tá? A gente vai ter aqui, então, o state, que também é um z.string, tá? Com um mínimo de 1, né? Aqui ele vai ser obrigado a escolher uma das opções. O estado é obrigatório, eu vou utilizar aqui a opção do Copilot. A City também. Vou sair utilizando aqui o que o Copilot está me auxiliando. O address precisa ter aqui, no mínimo dos mínimos, uns 10 caracteres, né? O que mais a gente tem aqui? O e-mail. z.string, porque o e-mail ele é uma string. E aqui o próprio Zod já tem uma validação de e-mails, né? Então a gente utiliza aqui essa função .email, né? E aí define aqui uma mensagem de erro customizada como informe um e-mail válido. Então, essa aqui é a nossa mensagenzinha. A gente tem aqui para um telefone, phone, que é um z.string.mínimo. Aqui eu vou botar um mínimo de 11 caracteres. O telefone é obrigatório e eu vou botar também um máximo, porque o meu input de telefone ele vai receber uma máscara, então ele vai entre espaços em branco e parênteses, enfim, ali ele vai ter um máximo de 15 caracteres, eu já sei disso, mas o mínimo ali são 11, né? Caso por algum motivo a máscara não seja aplicada, são 11 dígitos que eu preciso ter no mínimo. Tá? Então aqui eu vou definir um máximo de 15. Tá? Depois disso a gente tem aqui o name, que é z.string, o mínimo também ali, né, de 2. A role, né, obrigatória. Aqui a gente fecha. Os visitors também vão ser uma string, né, com um mínimo de 1. O level, o nível de ensino é obrigatório. Na verdade, aqui eu vou botar selecione uma opção. Tá? Depois disso a gente tem o day, que aí ele é um z.date. Tá? E aqui é informar data válida. Opa. Aqui, na verdade, ele não recebe os parâmetros. Será que ele precisa ser uma string primeiro? .date. Informar data válida. Aí, agora sim. Então, ele é uma string e o formato dessa string é um date. Tá? A gente tem o date e o datetime. Tá? A diferença aqui é que o date retorna a data e o datetime retorna a data com a hora. Tá? Como eu estou utilizando aqui embaixo um type date, não tem aqui date, aqui, um input do tipo date, tá? Ele vai nos retornar justamente somente a data, não data e horário. Por isso que aqui eu estou utilizando o date. Tá? A gente também vai ter aqui o dayshift, que ele é uma string, o mínimo de 1, selecione um turno, então ele precisa selecionar uma opção. A gente vai ter as disabilities, que vai ser um boolean e opcional, exatamente. Por quê? Porque aqui, perceba que ela não tem um asterisco, tá? Então o usuário pode ou não selecionar. Então por isso que ela é optional, e ela é um booleano, né? Então ela vai ser false quando não estiver marcada e true quando estiver selecionada. Tá? Nós temos as disabilities descriptions, que também ela é opcional, porque, novamente, se o usuário não marcar o checkbox, esse campo aqui ele precisa ser desabilitado, né? E se ele marcar, aí ele precisa preencher aqui, o campo vai ser habilitado. Então ela é opcional. A gente também tem o campus, que é uma string, selecione um campus, e os termos, que eles vão ser um boolean também.
E aí aqui, como eu não quero pegar um texto, quando o usuário selecionar os termos, eu só quero saber se ele é true ou false, e por padrão o checkbox ele nos retorna on como ele nos retorna a informação on, né, quando ele está selecionado. A gente precisa fazer uma transformação de dados aqui. Então a gente vai pegar e vai definir que ele é um boolean, porque é o que eu quero, né, um true ou false. E a gente tem essa opção aqui de refine, que o próprio Copilot está nos retornando aqui, que ele vai pegar então o value, né, e aí aqui ele vai fazer um igual a true, e aí aqui ele bota a message, você deve aceitar os termos para continuar, isso aí. Tá, então a gente está pegando aqui o valor que vier, que lá ele vai vir, se eu não me engano, como uma string ou algo assim, ele não vem exatamente como um true, um booleano. Então a gente faz essa definição de que eu quero um booleano, mas eu faço um refine aqui, né, pegando o valor e transformando ele para true. Bom, basicamente é isso. Tá? E aí perceba que a gente tem as informações duplicadas, né, aqui em cima e aqui eu defini com um padrão de snake case, né, enquanto aqui em cima está separado pelo hífen. Então perceba que não está muito legal. Então o que a gente vai fazer é simplesmente deletar esse cara aqui. E aí agora a gente começa a ter um problema aqui, tá? Porque apesar de ele não estar reclamando aqui do form data, o que na verdade ele está fazendo aqui é substituindo o meu type form data agora pelo objeto form data do JavaScript, né, para lidar com os dados de formulário. Então por isso que ele não está dando erro aqui na hora que eu tirei. O que a gente precisa fazer agora é definir para o useForm qual que é o tipo dessa nossa validação aqui. Tá? E para isso a gente também vai utilizar o Zod, né? Porque ele vai ter uma opçãozinha aqui que vai fazer a leitura disso aqui automaticamente para nós. Tá? Então aqui eu vou definir um type visita guiada form schema, por exemplo, que vai ser um z.infer de inferência. E aí aqui ele pega o type of, né? Então o tipo dessa constante que a gente definiu aqui em cima. Tá? Então se a gente botar o mouse aqui em cima, ele não está nos mostrando, enfim, mas está tudo ali dentro. Tá? Então a gente troca aqui os dois lugares pelo nosso esquema aqui, e agora sim, perceba que o tipo dele é exatamente a criação que a gente fez aqui em cima, né, a definição, e já botando aqui do lado qual que são os tipos dos campos que a gente tem aqui. Tá? O que a gente precisa fazer agora é linkar isso aqui com o resolver, lembra? Então a gente desestrutura aqui, puxa aqui o resolver, e aí para lidar com o resolver aqui, a gente pode, como eu falei, criar a função e validar manualmente campo a campo, que não é bom. O que a gente vai fazer aqui é a integração do React Hook Form com o Zod, né, através de um outro pacote desenvolvido também pela equipe do React Hook Form, que é o Hook Form Resolvers. Né? Então a gente vai importar aqui de hookform/resolvers/Zod. Tá? A gente vai pegar aqui e vai pegar o Zod Resolver. Tá? Então a gente copia esse cara aqui, manda ele aqui pro nosso resolver. Tá? Aí por parâmetro, né, como ele é uma função, ele vai esperar o esquema. E aqui o esquema é essa constante que a gente já definiu. Então a gente define aqui e o próprio Copilot já identifica, né, o que a gente precisa fazer, essa linkagem aqui do esquema. Tá? Outra coisa que é bem interessante a gente fazer aqui é definir os valores padrões de cada input. Isso aqui é bem interessante, tá? A gente deixar isso já linkado. E a gente fazer isso aqui dentro também através do default values. Tá? Então se a gente abrir aqui um objeto, né, e der um Ctrl espaço, a gente tem todas as propriedades que a gente já tem ali em cima do nosso esquema, né, graças a essa tipagem que a gente fez aqui por inferência com o nosso esquema. Tá? Então a gente pode começar aqui definindo que a school name ela vai ser uma string, e aqui eu vou utilizar do Copilot para nos auxiliar, para mim não perder tempo digitando tudo, tá? Então a city, address, e-mail, phone, aqui tem o name, a role, visitors, level, day shift, disabilities que começa como false, porque lembra que o usuário não selecionou ainda. As disabilities description, o campus e os termos como false também. Tá? Isso aqui agora, como eu já defini os default values para cada campo, aqui onde eu tenho os meus selects, que eu tenho por padrão aqui, utilizando o default value do select, eu não preciso mais definir. Tá? Por quê? Porque eu já defini ele em cima e aí automaticamente ele já faz a inferência aqui embaixo, tá? De qual campo que eu estou utilizando. Então, aqui eu posso remover. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Default value.
Posso pegar aqui e remover. Default value. Aí removi, tá? Então agora não preciso mais manualmente definir aqui. Eu já faço toda essa tratativa aqui em cima, tá? E aí agora os campos que eu defini, como por exemplo o estado, né? Aqui eu tenho uma option criada, onde o value é vazio e a description, o text aqui dentro, né? Ela seleciona em estado. E como aqui em cima eu defini que dentro de state o default value é a string vazia, ele já faz essa inferência, né? Então ele continua exibindo aqui qual é que é a opção que eu estou selecionado lá, tá? O que a gente fez aqui então, a gente registrou todos os campos, criou a validação do nosso esquema aqui em cima, linkou tudo. E se a gente tentar enviar aqui, ele começa a não deixar mais, né? Então ele fez o scroll aqui em cima para o campo e focou aqui no primeiro campo que ele encontrou que tá com um erro, tá? Não tá uma experiência muito boa, né? Só clicar aqui e rolar, até porque não tem nada indicando que há algum erro, né? Então a experiência do usuário isso aqui não tá nada bom. O que a gente precisa fazer agora é fazer a tratativa de erros, tá? Então essas mensagens de erros que a gente definiu aqui em cima, a gente precisa exibir elas em tela agora, né? E a gente faz isso também aqui através de um carinha chamado FormState, tá? E ele é um objeto, então a gente pode desestruturar ele, e dentro dele a gente tem várias opções aqui para fazer a validação do nosso form, né? E uma delas aqui que a gente quer é o errors, tá? Então a gente desestrutura dentro de FormState a opção errors, tá? E aí agora a gente consegue fazer a tratativa de erros. E aqui ele está me dando erro, porque eu mudei o tipo lá, né? Não é mais assim, ele é com o underline, né? Acho que no disabilities também está dando erro. Dei shift aqui, disabilities também. Aqui, pronto. Acho que é só esse aqui. Então, como é que a gente faz agora a exibição de erros dentro desse formulário? Tá? Aqui eu vou querer botar embaixo de cada input, né, a mensagenzinha de erro. Então eu vou começar aqui embaixo do input, por exemplo, né, eu vou abrir aqui um objeto, porque eu preciso lidar com variáveis do JavaScript, né, que eu vou utilizar o errors. E aí aqui dentro eu tenho todos os campos do nosso formulário. Perceba que elas são todas como opcional, tá? Então, ou eu boto interrogação, né, ou eu valido que se tem, né, e aí ele mostra o erro. Então, se dentro de errors tem school name, então eu faço um e-comercial aqui para renderizar algo condicionalmente, que aqui nesse caso aqui eu vou renderizar uma small, tá? E aqui dentro, então, do texto da nossa small, eu vou pegar o errors.schoolname.message, tá? Então, que é exatamente esse carinha aqui em cima, tá? Então, a gente vai usar ele assim, aqui eu vou só botar uma corzinha, vou botar um class name text red 400, tá? A gente vai testar aqui para ver se deu certo. Então, a gente vai tentar enviar aqui o formulário, e agora perceba que ele mostrou aqui, mas a corzinha não está muito boa não, né? Então, a gente vai mudar aqui para, de repente, um 800, vai ficar mais escuro, 600, 600 aí acho que tá legal. Ou eu posso até utilizar a cor da escola mesmo, né? Mas é mais interessante, né? Então aqui eu pego um Experience Escolas, Secondary, e ele mantém a mesma tonalidade aqui do Required, né? Então o nome da escola é obrigatório e a partir de agora ele fica monitorando esse componente aqui, tá? Ele bota um Event Listener nesse input aqui. Isso não quer dizer que toda vez que eu botar algum nome aqui dentro ele vai trigar uma nova renderização da página, tá? Não, ele só bota um listener dentro do coisa aqui para saber, né, se a gente tá seguindo as regras ali em cima da nossa definição do esquema, tá? Então, a partir do momento que eu vier aqui e botar que precisa de no mínimo 2 caracteres, então se eu botar AB, ele já para de exibir a mensagem de erro, tá? E se eu, por acaso, apagar, ele volta aqui a exibir a mensagem, né? Porque eu preciso de ter no mínimo 2 caracteres, tá? Então, a escola ABC, por exemplo, tá? E ele já some aqui o erro. Se eu tentar enviar aqui, perceba que novamente ele está dando erro, mas a gente só fez a tratativa da escola, né? E como a gente está com os dados populados aqui, o erro então não está aqui. E o que a gente precisa fazer é essa tratativa aqui, né, em todos os demais campos. Então aqui abaixo desse select aqui eu vou ver se tem o state, né? Então ponto .state. Então a gente faz aqui a validação, tenta enviar e aqui o estado é obrigatório.
A gente vai fazer o mesmo aqui com todos os demais. Aqui é a city. A cidade é obrigatória, já aparece ali. A gente vai fazer também com o address. Ponto address. Aqui a gente tem o e-mail. Ponto e-mail. Aqui a gente tem o telefone. Fone, né? Isso. Fone. Aqui a gente tem o name. Name. Role. Role. Oh, meu Deus, sai. Os visitors. Então a gente tem aqui visitors. A gente tem aqui a education, né? Se eu não me engano. Level. Isso. Então a gente tem aqui o level. Aqui embaixo a gente tem o turno, mas aqui são 2 campos, né? Então a gente vai botar de repente abaixo dessa div. Vamos ver como é que vai ficar isso. A gente vai ter tanto para o day quanto para o day shift. Então aqui eu vou botar o day e o day shift. E abaixo desse aqui eu vou botar para o day shift. Day shift. E a gente vê aqui na tela como é que está ficando. Informar data válida. Pode ser. Depois talvez a gente pode fazer uma tratativa de botar ele abaixo. Enfim. Talvez aqui se a gente botar só o day para cima já seja suficiente. Mas acho que ele vai ficar... ele fica ao lado. Então não. Deixa ele embaixo e me preocupo com isso depois. O importante é estar aparecendo aqui. E o campus. A gente também vai ter aqui. Aqui é campus. Seleciono o campus e por fim a gente tem os termos. Tá? E aí aqui embaixo a gente vai botar... Deixa eu botar aqui. Terms. E eu vou envolver esse cara aqui, todo esse conteúdo aqui por outra div. Para os erros ficar abaixo. Isso, senão ele vai ficar aqui ao lado, né? Pela estrutura que eu tenho aqui. Então você deve aceitar os termos, tá? E aqui então a gente já tem o nosso formulário basicamente sendo validado, né? Com base no que a gente definiu lá. Então se a gente recarregar a página aqui e enviar, perceba que agora pelo menos ele faz o focus, né? No primeiro campo que ele identifica que tem erro. E já bota aqui a mensagem embaixo de cada um e conforme a gente for digitando aqui as mensagens vão sumindo. Tá? Então a gente tem aqui a escola ABC. O estado a gente não tem nenhum, cidade não tem nenhum, porque a gente não populou. Mas aqui o endereço, né? Então a gente pode ter rua ABC, número... E já sumiu aqui, porque foram 10 caracteres, se eu não me engano, que a gente definiu. Isso. O e-mail aqui também, tá? Então se eu pegar aqui um e-mail meu, botar ali, ele já some, inclusive ele já faz a validação de se é um e-mail válido, né? Então, .gmail.abc, qualquer coisa aqui, ele já faz a validação. Se eu botar aqui alguma coisa assim, ele valida que tem o pattern de e-mail, né? Então ele está fazendo a validação. Aqui para o telefone, qualquer um. Número de solicitante ABC. Função. Visitantes. Algum ensino. A data aqui, a gente pega uma data. E aí ele já some, perceba que agora ele está só o turno. Tá? Então o turno. E aqui a gente também tem o campus que por enquanto a gente não tem. Então basicamente ele está validando aqui quase todos os nossos campos. Tá? A gente precisa ainda fazer aqui do estado e da cidade. Para isso aqui a gente precisa popular. Tá? E aí aqui eu tenho já um hook criado para lidar com estados e cidades, porque é algo frequente em vários formulários, vários projetos que a gente tem aqui dentro desse projeto maior, né? Então aqui eu já tenho um hook que aqui eu vou utilizar então o useStates, tá? Não é o useState do React, tá? É o useStates de estados. E aí aqui ele nos retorna os states, tá? E aqui a gente tem o const cities, que é o useCities, que ela precisa nos retorna aqui as cities, né? Mas ela precisa receber aqui o estado, né? Então, com base no estado selecionado, ela busca cidades e popula ali os dados. Como a gente não tem aqui, através dos states, porque aqui são todos, a gente precisa ter um estado, né? E aqui a gente definiu o nosso state, tá? Então, a gente precisa ficar monitorando esse carinha aqui. E para isso, a gente tem aqui dentro do React Hook Form um carinha chamado watch, né? Como o próprio nome já diz, ele é para ficar observando, né? De fazer o watch mesmo. Então, aqui eu vou definir, por exemplo, que const state é igual ao watch.
E se eu abrir aqui e der um Ctrl espaço, abrir as aspas, perceba que ele já tem todos os nossos campos ali, né? Então eu quero fazer um watch dentro do nosso state, tá? E aí eu repasso aqui esse state para minha city. Tá? E agora sim aqui eu tenho tanto os estados quanto as cidades. E o que eu vou fazer aqui é, aqui onde tem o select de estados, eu vou abrir aqui os meus states, fazer um map. A cada state eu vou criar aqui uma option, né? Onde ele precisa ter uma key. Aqui nesse caso aqui vai ser a state.id. Esse aqui novamente já está tudo tipado, eu já sei quais propriedades vêm porque eu já criei esse hook, né? Então eu já tenho aqui o tipo definido, eu já tenho toda a busca por dados lá do IBGE, enfim, né? Então por isso que eu já tenho tudo ali, eu já sei o que vai vir, já tem tudo tipado, tá? O value aqui vai ser meu state.abbreviation. E aqui o nomezinho de exibição vai ser o state.name, tá? Então agora se a gente voltar, recarregar a página aqui, perceba que agora já tem todos os nossos estados aqui do país, tá? Enquanto a cidade aqui eu não tenho nada, tá? E inclusive a cidade ela precisa ficar desabilitada se eu não tenho nenhum select, nenhum estado selecionado, tá? Então como a gente já está monitorando o nosso state, aqui onde eu tenho a cidade, eu posso vir aqui e dizer que ela vai ficar disable se eu não tiver nenhum state. Tá, então perceba aqui que ele já ficou desabilitado, eu não consigo mais selecionar nada. E a partir do momento que eu seleciono algum aqui, ele habilita a cidade. Tá? Mas eu não tenho nenhuma option, né? Eu preciso popular isso também. E para isso aqui, dentro das minhas cidades, eu vou pegar aqui as minhas cities, map, a cada city eu vou renderizar uma option, onde aqui vai ser a minha city.id, o value vai ser a minha city.name, e o meu texto aqui vai ser a minha city.name também. Tá? Então a gente salva aqui, volta, atualiza e perceba aqui que a gente está desabilitado. A gente está aqui, eu busco aqui por Santa Catarina, por exemplo, e aí que ele já popula então com todas as cidades aqui do estado. Tá? Então, Antônio Carlos aqui, por exemplo, então já é uma cidade. Então agora se a gente novamente aqui recarregar, tentar enviar, perceba que os erros estão ali. Então se eu selecionar aqui o estado do Amapá, por exemplo, ele já some o erro do estado. E aqui a cidade, ele some o erro da cidade. Tá? Então, já resolvemos aqui esse problema. Aqui no campus, como é algo que eu preciso implementar ainda, né, que vem de uma API nossa, eu vou apenas definir aqui um campus de teste. Tá? Então, aqui onde a gente tem campus, eu vou botar aqui uma option campus teste também. Tá? Então, se a gente vier aqui selecionar o campus teste, já some aqui o erro também do campus. Tá? Então o nosso formulário está quase pronto. O que a gente precisa fazer ainda é essa tratativa aqui desse carinha aqui de deficiência e também dos termos, né? Porque se eu tento enviar aqui, ele até me mostra o erro, mas se eu seleciono ele não está sumindo. É isso porque ele não está identificando esse true ou false aqui que a gente está aplicando. Tá? E para a gente lidar com isso, a gente pode subir aqui, onde eu tenho as minhas checkbox aqui, deixa eu pegar aqui, as usabilities, e perceba que esse checkbox aqui ele é um componente criado por mim, né? Então ele não é algo nativo do HTML, não é aquele input type checkbox do HTML. Então ele é aqui na verdade só um wrapper para o Radix, né? O componente checkbox do Radix, que também não é um componente nativo, né, do HTML. Ele somente simula para a gente conseguir fazer tentativa de cores, de espaçamento, né? Trabalhar com esse indicator aqui dentro. Né? Então é por isso que a gente utiliza ele. E ele lida também muito bem com a parte de acessibilidade. Né? Automaticamente ali uma das coisas que o Radix veio para solucionar, né? Que é essa parte de acessibilidade aqui nos componentes. Tá? Então o nosso checkbox aqui ele nada mais é do que uma estilização, né? Um wrapperzinho para o componente checkbox do Radix, tá? E aí que a gente precisa fazer essa tratativa aqui. Por padrão, né, ele não vai identificar isso. E aí para a gente trabalhar com esses carinhas aqui que não são componentes nativos, como o input, por exemplo, né? O próprio select, aqui nesse caso ele funciona porque ele é apenas um wrapper para o select do HTML, então funciona muito bem, tá? Porque aqui por baixo dos panos ele é o select do HTML mesmo. Mas aqui o checkbox ele não é, tá? Então a gente precisa lidar com esse cara aqui. E para isso a gente tem dentro do React Hook Form um carinha chamado controller, tá?
Que esse cara aqui ele é um componente que ele serve justamente para a gente lidar com esse tipo de situação, onde a gente precisa fazer a tratativa de um componente que não é o nativo do HTML, né, que não tem a referência dele ali, mas a gente precisa lidar com a validação dele, como por exemplo esse true false aqui, né? E aí o que a gente faz aqui? A gente utiliza aqui o controller, tá? E aí ele espera aqui algumas coisinhas, né? A primeira delas é o name, né? Então é o mesmo que a gente tem, por exemplo, aqui, né? Que a gente fez esse register, só que aqui a gente não tem nenhum IntelliSense, né? Então se a gente vier aqui, apesar de a gente ter definido aqui em cima todo o nosso esquema, nossa tipagem, ele não está identificando, tá? Então controller aqui embaixo. Então se eu venho aqui, perceba que ele não tem o IntelliSense. Tá? Isso porque ele precisa de um outro carinha aqui chamado control, tá? Que é para fazer o controle desse cara aqui, como o próprio nome já diz. E esse control, a gente também desestrutura aqui em cima do nosso useForm. Tá? Então a gente pega aqui o control e a gente copia ele aqui, vem aqui embaixo no controller e só repassa ele aqui para dentro. Tá? Agora perceba que eu passei e ele continua dando erro aqui no name. Mas se a gente vier aqui agora e der um Ctrl espaço, perceba que ele já identificou todos os campos que a gente tem dentro do nosso formulário. Tá? Então, agora eu consigo vir aqui e dizer que eu quero o disabilities, por exemplo. E aí, uma terceira, ele continua dando o erro aqui, né? Isso acontece porque agora ele precisa ter uma outra própria aqui chamada render, tá? Que ele é uma função que retorna um JSX, tá? Que aí nesse caso aqui vai ser o meu checkbox, então vou recortar ele, vou colar ele aqui dentro, tá? Vou salvar. Eu não preciso mais do register aqui dentro, porque ele já está linkado com o meu name aqui em cima, tá? Então eu posso remover ele. E aqui, dentro dessa função, que retorna o nosso checkbox, eu posso desestruturar aqui o field, tá? Que é o que a gente precisa. E se a gente vier aqui desestruturar o field, a gente também tem aqui algumas coisas, né? Como por exemplo o name, a ref, o value, o disable, o onChange e o unblur. Então a gente consegue fazer tratativas aqui, lidar com esses campos, né, de uma forma simplificada. E aqui basicamente o que é obrigatório para a gente passar é o value e o onChange, né? Que nesse caso aqui do checkbox ele não tem um value, o que ele vai ter é o checked, né? Então o checked vai ser o field.value, né? O valor desse check aqui, desse checkbox que seria true ou false através disso. E aqui no onChange, que aqui nesse caso vai ser o onCheckedChange, eu vou passar o field.onChange. Somente isso, tá? Então, se a gente vier agora aqui no nosso formulário e tentar enviar ele aqui, ele vai, claro, continuar exibindo ali. O que a gente precisa fazer agora, na verdade, é desabilitar esse input aqui com base no se está selecionado ou não, né? Então, como a gente já fez com o estado antes, aqui em cima, o que a gente vai fazer aqui é criar um const disabilities, que é um watch dentro do campo de disabilities, tá? Então, controller, aqui o que a gente vai fazer é nesse input aqui, a gente vai botar um disable se não tiver o disabilities. Tá? Então, por padrão aqui ele vai começar inativo e a partir do momento agora que eu seleciono aqui, perceba que ele já está controlado. Tá? Isso aqui porque a gente linkou o estado de checked e o onCheckedChange, tá? Com o nosso form através do controller. Tá? E agora a gente tem o controle total dessa informação aqui. Então, por padrão, ele vai vir desativado, porque foi o que a gente definiu aqui no nosso esquema, tá? Que ele começa como desativado. E a partir do momento que eu clico aqui, ele já entende, né? Ele faz o change desse estado, seta ele para true e habilita aqui o nosso campo de input. E aí aqui eu consigo definir o que eu quiser de informação, tá? E o mesmo a gente vai fazer ali para o nosso termo. Então, vou botar aqui os terms, tá? Eu vou recortar aqui o nosso checkbox, vou abrir o controller, tá? Vou passar aqui o método render, que é uma função que retorna o nosso checkbox. Tá? Vou remover aqui o register dele. Aqui eu vou passar o control como sendo o nosso control lá em cima. E o name vai ser os terms. Tá? Então a gente está fazendo um modo mais rápido aqui porque a gente já aprendeu como é que se faz. Então a gente já desestrutura aqui o field. Tá? Aqui embaixo no checked vai ser o field.value e no onCheckedChange é o field.onChange. Tá? Então agora se a gente vier atualizar a página aqui, tentar enviar, ele vai nos mostrar aqui os erros, inclusive aqui o do termo, e agora se eu clicar aqui, ele já some o erro,
Tá? Então eu sou obrigado agora a informar, aceitar aqui o nosso check para ele conseguir enviar o form. Tá? E aí por fim aqui o que a gente vai fazer é só ter certeza de que tudo está sendo enviado corretamente. Tá? Como eu já deixei aqui em cima na nossa função de handle submit um console.log com o nosso data, né, que é o tipo do nosso esquema ali em cima. Então o que a gente vai fazer aqui é basicamente simular o envio desse formulário aqui. Tá? Então aqui na schoolname vou aplicar aqui os erros, vou definir aqui ABC, o estado Santa Catarina, a cidade de Itajaí, a rua tanto faz, o e-mail aqui vai ser o meu e-mail do Gmail, o telefone aqui eu não tenho nenhuma máscara aplicada ainda, então vou definir aqui alguns campos, eu defini o mínimo de 11, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O nome do solicitante vai ser o meu nome, a função dev, visitantes vão ser 10, nível de ensino é técnico, a data aqui eu vou pegar a data de hoje, o turno, tanto faz. Vou deixar aqui, vou marcar aqui, né? Deixar marcado e aí só para vocês verem que ele vai me retornar o estado desse checkbox e também o que eu defini aqui no nosso input, tá? Então vou botar aqui necessidades, por exemplo, vou selecionar aqui o campus de teste, vou dar o check aqui no nosso aceite de termos e vou fazer aqui o envio. E aqui no nosso console log aqui ao lado a gente já consegue perceber então que a gente tem todos os nossos campos aqui tá faltando, não, tá aqui a school name, a gente tem aqui o disabilities como true, então ele tá marcado aqui, né, e a description aqui, necessidades, que é o que a gente enviou, e os termos também então já estão como true, tá? Então aqui, basicamente o nosso form ele tá 100% validado, né, ele concluiu aqui, estou recebendo todas as informações, e o que você pode também querer fazer aqui, após o envio, é resetar os campos, né, pô, deu sucesso, vou resetar os campos, e aí como tu já pode imaginar, o nosso useform aqui também nos retorna aqui um carinha chamado reset. Tá? Então aqui, depois de fazer o envio aqui do nosso formulário, eu posso vir aqui e simplesmente fazer um reset. E ele vai resetar todos os campos. Tá? Então se a gente vier aqui, vou fazer mais rápido agora. ABC, Santa Catarina, Itajaí, Axaxuá, o meu e-mail pessoal, 1, 2, 3, 4, 11, deve ter 11. Meu nome, dev... pegar aqui, tanto faz. Vou pegar aqui a data de hoje. O turno. Não vou preencher agora a deficiência, tá? Vou deixar aqui o campo selecionado, vou dar o aceite nos termos. E se a gente limpar aqui os logs e enviar, a gente vai ver aqui que ele limpou todos os campos do nosso formulário automaticamente. Tá? E aqui eu continuo recebendo os dados. Então a disabilities agora eu não marquei, então ele vem como false. E obviamente a description aqui ela vem vazia, porque não tem nada preenchido. Então ela vem aqui como uma string vazia, tá? Mas os termos aqui embaixo eu aceitei, então por isso que ele vem como true. Tá? Então basicamente é essa forma aqui que você vai utilizar para fazer a validação dos seus formulários, utilizando o React Hook Form integrado com o Zod. Tá? Eu sei que é bastante informação, a gente também pegou um formulário aqui bem extenso, né, com bastante campos, mas eu acho que é válido para justamente a gente ver como faz com diversos campos, né, com formulário maior. E aqui poderia ser infinitamente mais complexo, né, se eu encontrar algum caso de uso em que seja mais complexo, eu volto aqui e trago esse conteúdo para a gente também. Fechou? Qualquer dúvida, estamos sempre aí.